Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta segunda-feira, hoje 14 de setembro de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? Gravado no fim da tarde dessa segunda-feira para ir ao ar loguinho a partir das 21 horas, direto no nosso canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, DSI TV, CDN TV, e está rolando a live no nosso YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, né? Porque nós estamos gravando no fim da tarde dessa segunda-feira, mas que a gente vai interagindo com vocês ali através das redes ou eventualmente encaminhando para os participantes do debate desta segunda-feira à noite. A gente já começou na semana passada a falar um pouco mais de eleições, evidentemente, não ainda felizes com os resultados do Covid, mas mais animados com esse arrefecimento, né, da doença no nosso Rio Grande do Sul, em que pese o Rio Grande do Sul ainda ser um dos destaques negativos no Brasil, né? Mas felizmente na nossa região a gente vê os números muito mais tranquilos. Não tem nada resolvido, precisamos continuar nos cuidando muito, é isso que todas as autoridades sanitárias pedem, mas sim, vamos retomando a nossa vida, vamos na medida do possível tocando a vida tanto quanto seja possível, respeitando muito e, claro, torcendo para que a gente consiga a reinserção desses agentes econômicos que ainda estão à parte do nosso sistema, né? Ainda cheio de cuidados por conta do que o momento ainda exige. Esperamos sim que em seguida a gente possa ter o retorno deles também, com muita civilidade, com muito cuidado. Afora isso, amanhã é aniversário do Grêmio. Nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense, feliz da vida e esperando, é claro, uma grande festa. Eu acho que não vai ter apresentação de mega candidato, de mega jogador, nada especial, mas tem muita gente apostando, né? O bookmaker rolando para cima e para baixo. Não sei se o Bado Jacob e o Martin Beren, que sei que também são vermelhos de coração, duplamente, né? Pelo Grêmio, um pelo Índio e o outro pelo nosso Noia. E a gente aí esperando que, bom, hoje fizemos um belo debate ao meio-dia, Martin Bado na Vale TV, Eduardo Pires junto com o Benhur Pereira, junto com os dois Fabianos, né, o Dait muito incisivo, dizendo: se nós não tivermos mais do que 10 jogos para esses times do interior por ano, terminou o futebol gaúcho. Então é outro importante debate que precisa ser feito junto à nossa Federação Gaúcha de Futebol. E ele disse ainda: 3 milhões por mês para o Cavani, isso resolve a vida de todo o futebol do interior. Se injeta uma grana gigantesca em jogadores, em estrutura de times, a gente consegue fazer muita coisa. Mas a gente sabe como o showbiz rola também nos gramados. Muito boa noite, Bado Jacob. Boa noite, comandante Rodrigo. Boa noite, Martin. Essa referência, esse blogueiro tão bem informado mas às vezes o cara tem boa informação e não sabe usar, e o Martin usa isso com uma sabedoria e com uma peculiaridade que a gente está sempre aprendendo aí. Vamos que vamos aí, eu acho que bem encaminhado agora as definições para as eleições, pelo menos aqui em São Leopoldo, só falta uma definição que é até o final da tarde, deve ser confirmada aí, conforme previsão da coluna Radar do Quero, o doutor Ivo Leu, que deve ser o candidato a vice-prefeito na chapa do delegado Eleomar Franco. E aí agora é bola no centro e vai ser uma eleição extremamente interessante aqui em São Leopoldo. Ô Bado, para quem gosta de sangue, então, um prato cheio, né? Dá para fazer murcilha assim, a torta e direito com isso. Sabe o que acontece? Eu acho que isso aí está sendo em todos os lugares, eu sempre brinco. O cara foi para um púlpito de igreja, ou usou farda alguma vez na vida, o cara hoje é super-herói no Brasil. O cara pode ser candidato a tudo. É um fetiche que tem hoje por pastor, acho mais pastor do que padre, né? E por milico, então, Deus livre. O cara foi recruta do Exército em 1937 e é considerado como um potencial bom qualquer administrador.
O Exército, as Forças Armadas, que não sabem nem administrar as coisas deles, eles não sabiam administrar o Brasil. Só deixaram encrenca no Brasil aí durante o tempo que comandaram o Brasil. Martin Mas, Behrendt, vamos chamar o Martin para essa conversa. Bado, eu estou cheio de provocações para fazer para ti também. Martin, boa noite, Martin. Falando em Murcília, Novo Hamburgo não está diferente, né? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bado. Obrigado aí pelas palavras. Estamos sempre aprendendo, né, Bado? A vida é um eterno aprendizado, né? A gente tem que estar... E às vezes aí a gente falha, às vezes a gente às vezes não percebe que tem que estar predisposto a aprender, né? E isso nem sempre é fácil, né? Eu faço essa autocrítica. Às vezes a gente não está prestando atenção que tem uma oportunidade bacana de estar aprendendo. Então, no jornalismo, aí a gente vai passar, ainda mais agora com essa dinâmica, né? Com esse novo jeito de trabalhar, novas plataformas, né? A gente tem que se ajustar ainda mais rápido, né? Então, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite, Rodrigo. E sim, nós temos 2 meses, né, de pela frente. Hoje é 14 de setembro, 15 de novembro está aí. Tenho acho que 2, 3 dias antes que não dá para fazer campanha, então menos de 2 meses de campanha pela frente. Acho que esse período aí, por não ter tido as questões presenciais nas convenções, isso me parece que já vai dar um tom um pouco da campanha. Começa mais morno, né? Porque fica mais restrito ao ambiente virtual. Esse ambiente virtual aí, para alguns já saturou, já cansou, né? Então, começa um pouco mais assim, com os protagonistas mais entusiasmados do que a própria militância, do que os seguidores. Então, a gente vai ter que ver como é que vai se comportar, porque, para mim, essa questão da campanha ser muito mais virtual e menos corpo a corpo, ela é fora de qualquer padrão, né, e de qualquer paradigma que a gente tenha. Então, eu estou curioso para ver. Eu tenho as minhas previsões, mas eu estou muito mais curioso do que convicto do que vai acontecer. Dá para adiantar alguma coisa no sentido do que o Bado falou aí? Existe alguma predileção aí do hamburguense por botinas, por trajes verde-oliva ou por batinas, Martin Behrendt? Não, eu me recordo, Rodrigo, muito em relação, por exemplo, o que está acontecendo nessa eleição é a figura de candidatos se colarem ao presidente Jair Bolsonaro. Há alguns anos atrás, esse mesmo processo aconteceu com o ex-presidente Lula. Então, como é que eram chamados esses candidatos? Os postes do Lula, porque pipocaram diversos candidatos que grudavam, né, no Lula e alguns seguidores, e um dos mais emblemáticos é o Haddad, ex-prefeito de São Paulo, né, que todo mundo bateu nele como sendo poste do Lula, poste do... A gente vai ter postes do Bolsonaro espalhados por aí. Tá? Alguns com virtudes, e a gente vai descobrir, e outros apenas surfando na imagem do presidente com figuras inexpressivas ou despreparadas. Então vamos ter postes por aí, para a alegria de alguns que gostam do tom bélico, tom militar, tom verde-oliva, né? Mas eu não tenho a mesma relação do que a eleição presidencial, Rodrigo. Está mais, obviamente, está mais pulverizado. Bado, semana passada, na terça-feira, nós fizemos um programa Estação São Léo, sempre às terças e sextas, às 18 horas, na Vale TV, né? Ouvindo o vereador, hoje vereador, então pré-candidato a coordenador de campanha, do candidatíssimo professor Nado, né, que vem com uma candidatura realmente muito forte em São Leopoldo, e ele foi taxativo, peremptório, definitivo, e eu provoquei ele mais do que uma vez, e tu provocaste ele mais uma vez ainda depois, de que ele não seria candidato a nada, a vice-prefeito, a vereador, seria apenas, e muito felizmente, o coordenador geral da campanha.
Se confirmou isso apenas 4 dias depois, ô Bado? Confirmou aquilo que nunca foi confirmado, né? Tá gravado, Bado, tá gravado. Exatamente. Não, mas assim, até um pouquinho antes disso aí, no dia que saiu o anúncio da desistência dele, que ele fez o anúncio de uma maneira surpreendente, o próprio delegado Eliomar, um outro entrevistado que nós tivemos aí, excelente entrevista, aliás, o delegado Eliomar, um cara muito positivo, não faz muito rodeio, viu, Márcio? Aqueles caras bons de entrevistar que não pipoca, vai direto ao ponto. E no dia que saiu o anúncio da desistência do Arthur em concorrer, de desistir de sua pré-candidatura, eu falei, isso aí é só para quem não conhece São Leopoldo, não conhece política, para acreditar nisso aí. E eu botei, eu cravei. MDB, Arthur Schmidt, o MDB, PSDB e PP fazem aliança, vão apoiar o professor Nado, e Arthur Schmidt é o candidato a vice. Cravei, no dia, meia hora depois, nossa, assessoria de imprensa do MDB, o próprio Arthur, até a mãe do Arthur entrou na jogada, a minha amiga Rosilândia, que me chamaram de mentiroso, que chato, mas sim, ó, eu tenho tudo printado. E eu cravei, continuei dizendo, disse no programa, então, e só confirmou. E por que confirmou, Rodrigo? Por que confirmou? Porque assim, o MDB de São Leopoldo, Marte, talvez seja a meca das maiores águias do MDB do Rio Grande do Sul. É aquele MDB raiz. Escola Eliseu Padilha, escola Valdir Schmidt, dessa turma toda. Tio do Arthur, né? Hã? Tio do Arthur, né? Tio do Arthur Schmidt. Então, tu acha que o MDB, os caras que estavam de protagonista, os caras que estão um partido de ponta em São Leopoldo, simplesmente ia abrir a mão e ia ser coordenador da campanha do Nado? E aí teve gente que acreditou. E eu estou esperando um pedido de retratação pública, que me ofenderam. Claro, faz parte do jogo. Até tu, como um baita jornalista de política, mesmo sendo outro, tu é um especialista em política, Martin, eu ainda argumentei o dia que eu recebi, assim, um desmentido, e dizendo assim, tu tem que te retratar, tu tem que recompor essa tua informação, que ela é absurda e fora de contexto. Agora, viu, Bado, a experiência, né? Cada um conduz o seu trabalho da sua forma. Eu dei uma arrefecida nesse assunto de trabalhar pré-candidatura, porque... E agora, mais uma vez, no ano passado teve eleição para... Ou no ano passado, retrasado, eleição para presidente do PDT de Novo Hamburgo. Nossa. Então, os candidatos eram o ex-vereador Gilson Ter, o ex-vereador Antônio Lucas e o Marquinhos Ratzenberger, que é uma figura aí bastante influente na comunidade, no Canto do Rio, bairro Santo Afonso. E aí eles começaram a me procurar para dar, eu falei, gente, vai ser candidato, vai ser candidato. Bom, então tá, eu vou acreditar. Vieram os candidatos na minha casa, fiz matéria, só não registramos em tabelionato. Não, vai ser candidato. Na véspera da eleição, não, eu vou abrir mão da minha candidatura, o Marquinhos Ratzenberger lá. E olha o caso que aconteceu agora em Porto Alegre com progressistas. É surreal. Deu uma picadinha na tua rede. Vai lá, Marcos. Dá uma picadinha na tua rede, vai lá. É surreal, tu estava dizendo. Isso, é surreal. O Gustavo Paim, né, ele anunciou, ele gravou um vídeo anunciando, não serei candidato, porque se eu for, vai beneficiar a Manuela e o Marquesan. Isso sexta. No sábado teve a convenção, o Heinz, senador Heinz, Porto Alegre tem candidato, é o Gustavo Paim. Então, assim, ó, é muito difícil trabalhar informação política nesse ambiente pré. Porque o Bado trouxe o relato aí, eu trouxe 2 aqui, e eles se multiplicam, né? Porque as negociações, elas transcorrem na madrugada, nas redes sociais, e a gente não tem, né, o estágio em que está. Essa do Gustavo Paim, assim,
Foi surpreendente mesmo, né? É inacreditável. Não, eu fico avaliando, Bado e Martin. Me incomoda mais do que esses figurões, porque esses são cobra criada e a gente entende parte do jogo. São aquelas figuras que andam na volta da política, né? Que são periféricas à política, que dizem que são, que fazem, que acontecem, que são dos bastidores, nunca colocaram seu nome à prova, mas que são políticos natos, influentes, que ficam tentando se cacifar para ser alguma coisa importante no mundo. E aí a gente cobra, e eles nos cobram, né? Olha, quando é que eu vou ter meu espaço aí na TV para falar? Não, tu já teve um bom espaço, até onde eu sei, tu não serás o candidato. Serei o candidato. E isso nós estamos falando de quinta-feira da semana passada, por exemplo, e no sábado a gente viu, por exemplo, essas pessoas segurando plaquinhas aí por Novo Hamburgo. Bom, Bado, mas isso não acontece em São Leopoldo, né, Bado? Não, essas figuras que tu descreveu também aí, sabe como é que eu faço a rotulagem deles? São as legítimas buzinas de avião, não servem para nada. Coloca uma buzina no avião, não serve para nada. Já viu o avião buzinar no ar, alguma coisa? Não tem, é buzina de avião, sabe? Não serve para absolutamente, mas querem ocupar um espaço e perturbam o ambiente de quem faz acontecer. Mas tem aqui em São Leopoldo, tem, olha, é uma máquina de produzir. Vez em quando uma outra colam, né, Bado? Cola. Eu acho que vai acontecer alguma coisa parecida aqui em São Leopoldo, viu? Mas quer ver uma coisa, Martim? Esse negócio aí, o Partido Progressista aqui de São Leopoldo, mais uma desistência, eles pediam música no Fantástico. O Partido Progressista... Depois a gente é maldoso, né, Bado? Por colocar as coisas em termos. Os caras não se ajudam, né? Vamos falar sério de política, né, gente? Você quer ver uma coisa? Eu não conheço, assim, muito pouco. O que eu conheço, eu tenho como fonte vocês aí em Novo Hamburgo, aí que a gente faz essas parcerias. Mas São Leopoldo, eu sempre brinco, São Leopoldo para ser um circo só falta lona. Tá? Só falta lona. Porque, e nessas épocas eleitorais, assim, é impressionante. Teve aliança, o MDB estava comandando uma aliança, né, uma bem encaminhada aliança com o PP, com o PSDB e com um outro desses outros partidos também, buzina de avião que não serve para nada. E aí, o MDB estava acertado, tem áudios, tem tudo acertado, levaram o delegado Luciano Ledur, Rodrigo, que nós entrevistamos aí na Vale TV, o delegado federal Luciano Ledur, Martim, levaram ele, filiaram no PP com a promessa explícita, clara e definitiva que ele seria o vice do Arthur Schmidt, delegado Ledur pelo PP, né, como vice do Arthur Schmidt. O MDB desistiu da candidatura do Arthur e deixou o delegado Ledur, que é bolsonarista de primeira grandeza, e foi se aliar com o Nado, que é ex-petista. Então, imagina a confusão que deu. Aí, o mesmo PP, né, fez a indicação do vereador David Santos. O vereador David Santos não entrou nem na lista dos que iriam concorrer à reeleição, o atual vereador David Santos, como indicado, já tudo acertado com o PP, o PSDB, o MDB e o próprio Cidadania, que o David Santos seria o candidato a vice na chapa do Nado. Eis que daí o Arthur fez que foi, mas não foi, acabou indo e acabou voltando da onde ele nunca tinha saído, e deram uma rasteira de novo no PP, e o David ficou, e o PP ficou. Então, 2 vezes o PP foi vice, e o David foi dormir vice do Nado, e acordou, nem candidato a vereador era mais. Olha só que loucura. Se dura mais uma semana as convenções, o PP entrava no Fantástico para pedir música. Para vocês verem o que acontece aqui em São Leopoldo. Pado, tu tem acompanhado alguma cidade da região, além de Novo Hamburgo e São Leopoldo? Tenho, tá? Tá bem, segue o atual prefeito. Leonardo Pascoal, meu querido amigo, conheço o Leonardo desde... Grande nome dos progressistas, né? Um cara muito jovem, 28, 29 anos. É a nova geração, isso aí tranquilamente vai muito longe na política, tá? E merece, o guri é gente muito boa. E deve, assim, acho que sem muita surpresa, se reeleger com muita tranquilidade ali em Esteio. Sabe, o Caio que está muito confuso o quadro ali, até hoje a
A nossa menina aqui na redação está fazendo uma matéria, a gente está fazendo um caderno especial da eleição aqui da região, e também está muito confuso, Sapucaia. Aqui em São Leopoldo, é isso que eu estou passando para vocês. Em São Leopoldo, na realidade, vai ter 4 candidatos, viu? Tem a candidatura do PSOL também, que a gente até nem tinha divulgado, e aí hoje saiu a informação que o PSOL também vai ter candidato a prefeito. É um professor aí que até a gente está buscando informações. Então, tem ainda, entre hoje e amanhã, a gente vai pegar todo o quadro, viu, Rodrigo? Porque tem algumas convenções que ainda estão abertas. Perfeito. Isso vai até amanhã ainda, tem algumas convenções que ainda estão abertas. Então, mas em São Leopoldo tá definido, assim, 99%, que é Ari Vanazzi e Ari Moura, no caso, o Nado e o Arthur. Pois é, Bado e Rodrigo, o Rodrigo perguntou sobre a questão de acompanhando outros municípios da região, né? Eu estava olhando aí Campo Bom, onde, enfim, também tem muitas relações e proximidades, e me chamou muita atenção, eu conversando com um amigo de Campo Bom aí, sobre como algumas coligações se formam no ambiente municipal, numa completa dissociação da realidade nacional ou até mesmo estadual. E o exemplo que a gente tem é a candidatura que vai buscar aí da sustentação à reeleição do prefeito Luciano Orsi, que é do PDT, né? Então, partido de centro-esquerda, para alguns de esquerda, né? O Ciro Gomes, olha o que ele representa. Ele vai ter de vice o MDB, que também, como Novo Hamburgo, abre mão, depois de muitos anos, de uma cabeça de chapa, né? Um partido de centro. E aí, complementa com o seguinte, com progressistas e democratas, né? E o PCdoB. É como se a Manuela Dávila e o Onyx Lorenzoni estivessem juntos. Se bem que, né, Rodrigo, eu me lembro que uns anos atrás, a Ana Amélia Lemos, do PP, subiu no palanque de Porto Alegre com a Manuela Dávila. Elas estavam juntas. 4 anos atrás. Então, tem coisas que realmente, quando se busca analisar com um pouco mais de profundidade, a gente acaba esbarrando em algumas incoerências que parece que o analista é o que é o problema, né? Não, mas o jornalista está se apegando nos detalhes. Imagina, comunista e democratas têm tudo a ver. Né? Então, tem esses disparates municipais, né? Houve até ameaças nacionais de não permitir determinadas coligações, que haveria interferência nacional, né, em alguns partidos, como o próprio PDT, o PTB. Fica nesse ameaço, assim, numa tentativa de marcar terreno e tal, mas quando chega na hora de mostrar que uma coligação junta pode representar o poder, se afastam as diferenças, ou seriam pseudo-diferenças, né? E se abraçam em busca do poder, né? Então, eu estou falando no caso aqui de Campo Bom, mas eu já falei de casos de Porto Alegre, de outros, né? Que, para mim, eu não acredito mais 100% na pureza da política. Eu acho que... Acreditou um dia? Já tive minha fase ali entre 18 anos e 6 meses e 18 anos e 7 meses. Foi naquele período de um mês eu acreditei, assim, tá? Mas o que eu falo sempre, Bado, é que o que hoje eu observo é o quanto as pessoas têm a capacidade de ceder em busca de alcançar um objetivo. Eu acho que as pessoas podem ceder um pouquinho nas suas convicções. O que me assusta e o que me irrita é as barbaridades que as pessoas cedem para poder alcançar um determinado poder. Então, a pessoa ceder um pouco é uma construção. A política, tu vai precisar... Isso acontece na Europa, no parlamentarismo. Tem países aí que fizeram 3 eleições seguidas porque não se juntava, não se conseguia a maioria que o parlamentarismo exige. Então, olha quanto tempo essas nações perderam tentando costurar. Então, ok, se cede um pouco. Agora, algumas coisas deveriam ter um limite. E na política nacional, infelizmente, esse limite se chama poder, cargos, CCs, não a ideologia, não um comportamento que a pessoa acredita ser o melhor para construir a sua cidade, o seu estado.
Que é o que poderia justificar a união, né, Martin? Essa vontade comum, esse querer conjunto, né? Mas o querer não é exatamente esse, invariavelmente, né? Vamos olhar 20 pontos aqui. Bom, nós temos 16 pontos em comum. Bom, 16 pontos em comum é bastante coisa. Bom, aí tu olha os estatutos do outro. Não, nós temos 7 pontos em comum de 20. Pô, não, tem alguma coisa errada aí. Né? Vocês vão puxar para lá e nós vamos puxar para cá. A convergência. Então, é uma coisa que, infelizmente, desgasta anos o nosso processo. Né? Tem alguém limpinho nesse processo todo, o Martin? Ah, não tem. É só tu ver Tô falando de siglas agora, não tô nem falando de gente, tá? Não, mas olha, tu vê como é que as siglas se juntam. Todas têm os seus... eu vou dizer rabo preso, mas todas têm ali figuras... Tem o telhado de vidro. Tem o telhado de vidro, né? Tem candidatura fresca em Novo Hamburgo, que está aliado a um ex-prefeito condenado, ficha suja. Né? E aí? O cabo eleitoral da candidatura nova é um velho ficha suja. Então, assim, é complicado, né? Buscar esse concerto de ideias. O ideal, né, Bado, era que os partidos fizessem a triagem. Eu vejo assim, Martin, Rodrigo, eu acho que qualquer pessoa assim que tenha a pretensão de acreditar ainda, essa tua fase até dos 18 anos e 7 meses, eu brinquei contigo, mas eu sou um romântico ainda, eu acredito que, e isso não é acreditar, é uma convicção que eu tenho, que a democracia, por mais imperfeita que seja, é ainda o nosso instrumento maior para uma sociedade mais justa. Todas aquelas teses e teorias lá de 1800 e alguma coisa, e os partidos são a melhor maneira de exercer essa democracia. Só que o Brasil conseguiu, acho que foi na semana passada, até o Rodrigo destacou, lá nos Estados Unidos tem 50, 60 partidos, mas não é essa aberração que a gente tem aqui no Brasil, que se tornam empresas, né? Feudos de pequenos grupos, de famílias. Só para vocês terem uma dimensão disso aí, vocês têm essa dimensão, mas acho que a gente tem que destacar para o público. O PSL é um partido assim, ó, que não existe. O PSL aqui em São Leopoldo tem ex-comunistas, tem ex-petistas, e é o partido que elegeu o presidente da República. O PSL tem 1 bilhão em caixa para gastar nessa eleição. Isso Rodrigo. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, assim, ó, as riquezas, então, é uma coisa impura. E aí, essa questão desse mundaréu de partido nos leva ao quê? A população, o cidadão médio, cada vez desacreditar mais na política e nos políticos, e as consequências ou causas, isso causa esse desencanto, e a consequência desse desencanto são esses cacarecos que outra nós elegemos no Brasil. Agora, Agora, com esse dinheiro aí e com as restrições que nós ainda temos, e vamos ter pelo menos no começo da campanha, quem vai ganhar dinheiro são as redes sociais, né? Ah, não tem nenhuma dúvida. Porque não vai poder gastar muito em material externo no começo, né? Porque como é que tu vai... Né? Não vai ter grandes movimentações, porque não pode se aglomerar. Esse dinheiro vai ser despejado aí no... Mark Zuckerberg já comprou 2 iates só com o dinheiro da campanha do Brasil aqui. E assim... Viu, Rodrigo? Até para não parecer uma coisa assim, seletiva, praticamente o mesmo valor que o PSL vai ganhar, não, já tem no caixa para gastar nessa eleição municipal. O PT, Partido dos Trabalhadores, também tem, porque são os partidos com maior número de deputados eleitos na eleição de 2018. Só que assim, vejo, independente só que o PT é um partido de 40 anos, e o PSL surgiu um mês antes da eleição presidencial, né? Foi um aluguel de legenda, tanto que o presidente não está mais, a maioria dos deputados já saíram, pelo menos a metade saíram, e essa verba está na mão de meia dúzia de aventureiros que não tem nada a ver com a história da política. Então, essas aberrações que levam a crer que os partidos políticos, em sua grande maioria, 80% não precisavam existir e nem deveriam existir para o bem da moral e da política brasileira. Bado, mas aí o problema não é mais do que os partidos existirem, porque voltamos ao exemplo que a gente falava da semana passada, né? Os Estados Unidos tem 63, 64 partidos políticos, né?
Só que a gente reconhece realmente dois, e de vez em quando aparece lá um candidato de um partido comunista X, ou um verde, né? Ou uma candidatura independente, como foi lá atrás o Ross Perot, né? Aquela coisa toda que chegou a despontar como um candidatíssimo à presidência americana e tal, né? Começo dos anos 90 e tal. Mas, de fato, aqui tu tem uma série de gatilhos que facilitam não só a oportunização disso, mas que sempre foram a oportunidade de negócios, né? Antes era o tempo eleitoral, o tempo de rádio e de TV, que sempre foram ferramentas importantíssimas para uma eleição majoritária, determinantes para as eleições majoritárias, muitas vezes, inclusive, né? Depois é o fundo eleitoral e o fundo partidário, né? Essas duas coisas que vêm para, bom, tirar um pouco da corrupção das empresas, né, com as candidaturas, mas que se mostra também incapaz de resolver esse problema, dada essas relações espúrias que dirigentes partidários em cada âmbito, né, governo federal, estadual e municipal, acabam tendo com o poder. Fisiologismo puro em torno da grana, né, sempre a grana. Grana pública, né, Rodrigo? Acho que essa é a diferença do Brasil, eu não vejo realmente ruim para a democracia tu ter 30 partidos. Não existem 30 ideologias, óbvio que não. Exatamente, tá? exatamente. Mas nenhum desses também tem uma ideologia tão afirmativa, assim, tão clara. Mas o pior não é a forma como isso se constrói nas bases, Martin, ou Bado? Martin, por favor. Não, eu acho que sim, né, Rodrigo? É que é um processo. O Brasil, eu vejo que ele tem tantas pautas emergenciais que algumas são atropeladas, né? E essa pauta aí do amadurecimento da política é uma pauta que vem sendo protelada ou mal conduzida dentro da nossa sociedade, né? Porque nós temos que derrubar o foro privilegiado, porque nós temos que derrubar, tem que ser preso em segunda instância e não 30 anos quando tiver o trânsito em julgado, porque nós temos que mudar, de repente, a indicação dos juízes para o STF, porque está se discutindo a questão aí do aborto, sabe? São tantas pautas emergenciais e que fazem parte aí até de um impacto importante para a sociedade, e outras não conseguem, né? As outras vai cozinhando em banho-maria, porque, claro, né? Quem muitas vezes vai ter que alterar é quem pode ser indiretamente prejudicado ou diretamente prejudicado, que são os políticos. Então também se cria o debate, abre uma nova constituinte, não abre uma nova constituinte. Então, esses temas eles vão se arrastando, infelizmente, né? E aí não conseguem ter a penetração que nós precisaríamos para discutir sobre como é que nós vamos construir a estrutura política do país, que são os lugares que vão receber os nossos representantes legais. Tá? Então, outra bandeira, discute outra bandeira, candidatura independente, aí junta assinatura para tentar entrar no debate. E assim a gente fica, né, com algumas pautas avançando e outras não avançando, né? Eu aprendi a compreender a relevância dos partidos dentro da estrutura, né? Mas Mas a gente tende a não votar no partido, né, Martin? Eu na última eleição, por exemplo, eram 6 votos, né? Eu votei em 4 partidos diferentes. Um partido eu repeti 3, e aí os outros 3 foram diferentes, né? Pois é, e é isso que tu é um cara, tu tá dentro de um perfil social de compreensão, assim, né? Tu tá no topo da hierarquia da elite das pessoas com a cultura, com esclarecimentos. Nós estamos assim, mesmo com as nossas limitações, né? Nós estamos no topo da cadeia da intelectualidade média brasileira. E a gente tem essa divergência na hora de votar em 3 partidos, né? 3 partidos diferentes. E isso, assim, por isso que eu considero que essa questão dos partidos
ela é tão significativa, porque vai ser talvez a única maneira que se tenha de resgatar a questão a questão da coerência política. Mas tu não vai de um extremo ao outro, né, Bado? Oi? Tu não vai exatamente de um extremo ao outro. Tu te posiciona num ponto da linha e tu fica mais ou menos naquele campo, né? Tenho certeza que o Martin não está nem num extremo nem no outro, mas está talvez mais próximo de um lado, e ele não vai ao lado diametralmente oposto, né, Martin? Na tua escolha. Não. As minhas Ela tem uma coerência. Ficaram dentro de um campo, assim, né? Elas não estão esparsas, né? Dois para bem radical para a esquerda, dois radical para a direita, ou não está espalhado, assim. Estão próximas de um campo daquilo que eu julgo que são valores fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade, que ali eu encontrei os melhores representantes, né, na minha análise, né? Mas há um alinhamento de ideias, assim, tranquilamente, né? Não é que eu tô tão não é uma biruta de aeroporto, assim, exatamente. Não sou o posto de gasolina aqui. Você quer ver uma coisa, Rodrigo e Martin? Até esse menino aí é mais aí da região de vocês, mais pro outro lado do Rio dos Sinos aí. Esse guri, o Van Hatten. Marcel Van Hatten. Marcel. Então, o cara fez quase 400 mil votos. Se perguntar para 70% de quem votou nele, o pessoal não sabe qual é o partido dele. Verdade. Acho que eu não estou falando nenhum absurdo, né? Não. Então, para ver como é complexo essa coisa, e eu acho, daí, assim, é uma questão muito de identificação com a democracia, eu considero isso aí muito ruim para a democracia. Porque daí tu perde a ideia, né, a concepção de alguma ideologia, até para identificar um momento eleitoral, e tu entra na questão, tu personaliza o processo eleitoral, que é perigoso. Eu considero isso aí, assim, muito danoso para a democracia, para a representatividade, para um conceito de sociedade, para um conceito de elaboração política, administrativa, fica assim completamente pessoal. Daí um menino desses que tem 400 mil votos, olha a força que um cara desses tem num Congresso Nacional. E ele é bastante assim limitado no campo dele de ideias. Ele é um radical, mas quando eu falo um radical no sentido positivo, né? É um cara de raiz e ele se fecha nele mesmo. Então, um cara com potencial desses não consegue agregar aliados. Ele não consegue aliados, porque a partir de agora, um personagem que nem esse menino aí, ele vai assustar qualquer possível aliado. Porque ele é muito forte. E, ao mesmo tempo, essa força dele como ente público, como um político, ele não consegue fazer créditos de aumentar. Tipo, o meu partido, eu vou aumentar o leque, as pessoas se identificam por isso, por aquilo, não sei mais o quê. Então, quer dizer que ele é mais danoso do que positivo para o partido dele, por exemplo? Não tenho nenhuma dúvida. Tu acha que ele é mais danoso, ele não ajuda no crescimento do partido? Na concepção de partido, né, Rodrigo? Para deixar bem claro, ninguém recebe 400 mil votos se não tiver alguma coisa para mobilizar. Sim. Mas ele é danoso, porque se ele não concorre na próxima eleição, se o partido dele elegeu 5 deputados, vai eleger 1. Aqui em Novo Hamburgo ele não conseguiu. Na verdade, ele não trabalhou para isso realmente, né? Ou muito pouco, né, Martin? Eu acho que o Martin também acompanhou um pouco da formação do Novo aqui em Novo Hamburgo, mas ele, de fato, não conseguiu fazer com que vingasse o partido. O Novo não existe. Acho que Caxias do Sul vai ter candidatura forte para o Novo, né? Aqui em São Leopoldo nem nominata para ver. Não existe, assim como 90% dos municípios gaúchos não deve existir. Então, toda essa votação, em termos partidários, não agregou nada. Bem mais de 90%, né? 500 municípios, deve ter em 10, 15 municípios, 20 municípios. 95% talvez dos municípios não têm a representatividade. Exatamente. Mas ele também não tem essa prerrogativa, né? Não é a característica deles querer crescer de qualquer jeito, né?
Talvez seja uma qualidade, um crescimento mais orgânico, né? Santa Cruz do Sul, me parece que vai ter uma candidatura, não me recordo exatamente se é Santa Cruz. Mas, Bado, isso na nossa... O personalismo é uma característica do latino, assim, muito apropriado do latino, né? E a gente vive isso na América do Sul muito forte, na Espanha, na Itália, na França, em partes, em Portugal, nem se fala. Isso no local... É possível a gente fugir do personalismo, já que é tão pertinho da gente a eleição? Eu tenho muitos amigos que serão candidatos a vereador, gostaria de votar em vários. Talvez eu gostaria de votar em mais do que um candidato a prefeito em Novo Hamburgo, porque vejo valores em algumas candidaturas. Como vocês vão definir, vocês vão se definir, e aí eu vou uma provocação pessoal a vocês dois, e já tentando enxergar o que o eleitorado está olhando para esse momento também. Como vocês vão fazer as suas escolhas para esse pleito, considerando que vocês também são conhecidos de todos eles, com certeza todos os candidatos conhecem vocês, e vocês conhecem uma boa parte dos candidatos a prefeito e a vereador. Eu vou dar uma de canalha agora, eu vou deixar o Martin falar primeiro e daí eu vou na dele, porque eu estou aprendendo aqui, eu vou dar uma de canalha agora, aqui, eu vou no oportunista. Fala, Martin. Pela vivência, né, e pela compreensão do que é o trabalho do vereador, eu uso muito esse critério de estar qualificado para a função original do vereador, que é fiscalizar as leis, tá? Criar leis, fiscalizar o executivo, também saber construir com o executivo, embora não esteja lá, mas é papel, sim. Bom, existe a fiscalização predatória, a fiscalização teatral, e existe a fiscalização construtiva, do diálogo, de apontar, né? Então, eu não levo em conta se o vereador distribui cesta básica, porque isso não é papel do vereador. Eu não levo em conta se o vereador conseguiu uma caçamba de cascalho para a minha rua, porque isso não é papel do vereador, né? Isso é papel de qualquer pessoa, qualquer liderança comunitária pode ir lá pedir. Então, o vereador tem outras atribuições. Então, esse é um critério que eu levo muito a sério, Rodrigo. Pontinha de luz e trocar lâmpada, então nem pensar. Nem a presente vai sair de vassourada, né? Então, assim, eu busco, né, na minha avaliação, na minha análise. Agora, estar próximo, Rodrigo, é fundamental para a gente saber os reais interesses da pessoa, né, Bado? Porque eu já errei voto. Eu não sei se o erro foi meu ou se eu fui traído, né? Também tem isso, né? Pô, o cara se apresentou tão bom, ele estava tão legal. Então, assim, eu já errei voto, eu já me arrependi de voto, né? Agora, no ambiente municipal, essa questão de proximidade, de conhecer a trajetória e as reais intenções da pessoa em trabalhar pela cidade, isso também tem um peso. Mas o perfil técnico conta muito, viu, Rodrigo? Muito mais do que, por exemplo, um Tiririca, que fez mais de 1 milhão de votos, né? Num triste quadro da realidade brasileira. O protesto são os protestos estúpidos, né? O brasileiro, vou protestar, vou botar o Tiririca para roubar o meu dinheiro. E o brasileiro acha engraçado, ele acha engraçado isso, né? Então, é por aí, assim. Obviamente a gente é muito cobrado, qualquer palavra nossa é mal. Tem gente agora que tá calculando o meu tempo, viu, Bado? Se eu falei 7 segundos a mais de esquerda, se eu falei 7 segundos a mais de direita, se eu falei do centrão, olha lá, eu falei, ó, olha lá, ele mexeu com o braço esquerdo, é comunista! Né? Então... que maravilha. Mas fala, Bado. Tem 60 dias para te escolher teus candidatos, Bado. Tá aberto.
Os caras vão Eu já sei quem não vou votar, viu? Eu já descartei. Eu já descartei uns 30. Isso eu também já tenho, acho que até mais de 30. Viu? É o que tu falasse assim, deu o exemplo do Tiririca, o pior de assim, que num ato de protesto se eleja o Tiririca, ele levou mais 5 ou 6 de igual para pior do que ele. Né? Isso eu acho que é um agravante maior ainda. Mas assim, para não tangenciar a provocação do Rodrigo, tu viu que ele está hoje nos odiando, né, Marcos? Tá maltratando. Mas eu vejo assim também, ó. Nós, e eu acho que não é nenhuma pretensão, nós já somos formadores de opinião, né? E eu sou um formador de opinião, Martim, eu tenho muita opinião, assim, mas eu procuro ser justo na informação, mas não me omito de ter opinião e de expressar minha opinião. E isso, aqui em São Leopoldo, eu criei, isso não teve nada de estudado, não tem nada de científico, eu criei um novo modelo de participação de mídias políticas. Por que eu te digo isso? Eu talvez tenha sido a única pessoa da imprensa de São Leopoldo que participei ao vivo e a cores, Rodrigo e Martins, acho que de todas as convenções partidárias. Passei desde o partido mais à esquerda como o partido mais à direita. E todos, assim, ó, com maior respeito às pessoas, com carinho. Minha fonte de informação é inesgotável. E aí, bom, o que tem que ver isso com o voto? Isso deixa a gente, assim, com um aprendizado muito maior, sabe? Porque eu posso não concordar com o segmento X ou segmento Y da política, de pensamento político, mas eu vou respeitar eles. E eu acho que, assim, o eleitor médio, ele vê, daqui a pouco, a gente começa a ser até um norte. Porque a gente não precisa radicalizar. Bom, eu não vou votar naqueles. Eu nunca vou dizer em quem não vou votar, e acho que nem preciso dizer, porque a maioria do pessoal sabe em quem eu não votaria. E vocês também, que têm um perfil de comportamento e de comunicação bastante transparente, bastante leal para quem nos acompanha. Então, eu vejo assim, é muito tranquilo, em 60 dias vai dar... Eu tenho certeza que em quem eu votei na última eleição eu não vou votar. Tá? Eu tenho certeza em quem eu votei na última eleição eu não vou votar, porque o cara não vai concorrer, segundo que isso, aquela coisa toda. Mas é muito importante. O que eu não vou assim fugir do debate ou da opinião, eu tenho as pessoas que me conhecem, que me acompanham, e mesmo que não gostem ou não se agradem com algumas posições, elas sempre vão respeitar a minha opinião e o meu voto, e até, se daqui a pouco eu me irrito, indico, minha preferência é essa ou aquela ali, porque a gente tem esse perfil conhecido. Todo mundo sabe em quem eu não vou votar, assim como o Martin, assim como o Rodrigo, sabe? Então, nós precisamos, assim, aí entra a questão, foge um pouquinho da tua provocação, mas daí, assim, até acho que já é uma coisa até mais pedagógica para nós. Senti falando com o Leonel Brizola agora aqui, Bado. Não, mas sabe o que é, Rodrigo? O que eu vejo, assim, talvez a maior função, até porque o Martin falou, é um perfil de eleição completamente diferente. É um perfil completamente diferente. Tu sabe que o Martin é uma unanimidade que nem tu, né? Todas as convenções não convidaram ele para participar, viu, por exemplo. Mas eu vou. Eu não fui convidado, mas fui em todas. Eu tô brincando. O Martin é não só respeitado, como por muitos temido, inclusive, né, Martin Berendt? Faz parte também, né? Faz parte. As pessoas não entendem como é que se faz. Nossa arma é a inteligência. A nossa arma é a inteligência. Tem uns que dão porrada, querem dar tiro. O que é a visão do Vale? O que o portal Martin Berendt vão fazer durante os próximos 60 dias, aí, além de falar muito com a comunidade? Hein? Rezar. Também. Começa por ti, Bado Jacob. Vai lá, Bado. Não, é assim, a gente está preparando e eu quero que se confirme isso aí. Primeiro, nós estamos criando uma rede de parcerias. Eu, em público, ofereço aqui o Visão do Vale, e já ofereço e já digo que está à disposição do Martin, do Rodrigo, e eu tenho certeza que nós vamos fluir numa parceria que todo mundo vai somar isso aí.
O que a gente, em termos de eleição, Rodrigo, ou Visão do Vale, vai tentar se manter o mais coerente possível, não abrindo mão da nossa linha editorial, das nossas convicções, assim como nós fomos até agora. Por isso que eu insisto assim, ó, muita gente faz aquela rotulagem, aquela patrulha, que não colou comigo, com nós aqui, não colou, é brigar com bêbados, vão apanhar sempre. Brigar comigo hoje é brigar com bêbado, vai apanhar sempre, sabe? Então não tem. Então nós vamos seguir. Meu pai que dizia, né? Leva um tapa de um beijo, então não tem. Então a gente vai procurar fazer uma cobertura limpa, transparente, dinâmica, nada engessado, até que, se possível, com bom humor, né? Com bom humor, com astral legal. E a partir do momento que nós terminar esse programa aqui, eu vou alavancar parcerias, principalmente aí com a Vale TV, que é a nossa grande parceira. Nós vamos fazer a maior cobertura eleitoral da história dessa região aqui. Amém. Nós vamos fazer a maior cobertura, porque vai ser uma cobertura dinâmica. Nós vamos ser assim a ponta de lança de novos tempos na eleição de cobertura eleitoral. Martin. Eu, por conta aí dos deslocamentos, eu até fui convidado para poder divulgar, porque hoje o portal, as 3 cidades que mais têm audiência do portal e que lideram, assim, com folga, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo, né? São as 3 cidades onde eu tenho o maior número de leitores e a maior audiência, né? E em 4º lugar vem Campo Bom. Então, a minha intenção inicial era ter dado mais atenção para esses 3 municípios. Porto Alegre não, fica muito complicado. Felizmente, aí, pela pandemia, pela dificuldade de limitações, de circular, de se aproximar, de apurar mais informações, eu, particularmente, para o portal, eu vou focar em Novo Hamburgo, né? É uma pena, assim, porque no início do ano eu tinha muitas perspectivas mesmo, inclusive com outras mídias, de fazer algo maior, mas por tudo que está cercando essa pandemia aí, eu adotei esse fazer menos e fazer bem feito. Então, o foco do portal, assim, claro que eu vou acompanhar São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, né? Mas as maiores atenções vão ser para Novo Hamburgo, com entrevistas dos candidatos, com questionamentos e provocações aos candidatos. Há 4 anos eu criei um espaço chamado É Isso Mesmo, Candidato, onde eu exponho para eles onde eles podem se posicionar diante de posturas claramente contraditórias ou de discursos e práticas. Então, no sentido de deixar registrado, né? Eu acho que uma das nossas funções, né, Bado? Uma pessoa uma vez perguntou, mas por que eu vou dar print das coisas? Guarda, cara, guarda, porque é sempre uma oportunidade de ali na frente tu fazer uma cobrança ou de tu mostrar que aquela pessoa que mereceu a tua confiança, na verdade, é um baita enrolão. Então, o papel do jornalista nas entrevistas, nas sabatinas, nos questionamentos, é deixar registrado, né, exatamente as propostas e aquilo que o candidato vai se comprometer, né? E depois tu pode fazer a comparação. Então, eu acho que é um momento muito importante para nós da imprensa em deixarmos, né, no maior número de plataformas registradas, né? Porque no passado era mais difícil nós localizarmos, né, o que a pessoa tinha dito, né, Bado? Porque às vezes ficava no jornal, aí tu tinha que localizar. Hoje não, hoje tem vídeo, tá tudo aí, né, Rodrigo? A gente tem no nosso WhatsApp, né, as promessas das últimas eleições. O que vocês prometeram há 4 anos, os candidatos, né? Vocês cumpriram o quê? Com quem vocês estavam nas últimas eleições e quem estão hoje? Qual é a coerência de 4 anos atrás ou de hoje, né? Ou a incoerência? É isso, Bado. É isso, né? Isso é muito importante do papel da imprensa nesse momento, né? Questionar, porque há 4 anos alguns aí fizeram fortes afirmações que a gente observa que agora nem tudo foi como foi vendido, né? Então,
E eu tenho uns questionamentos tão bons para ser feitos. Tu tá te preparando dia e noite para isso, então, é isso? Não, eu vou fazer o meu papel. Não, Marcos, porque o Rodrigão, não foi a gente que falou há 4 anos. evidentemente, né? Não fomos nós que prometemos, ou afirmamos, ou dizer, né? Não fomos nós. Foram eles, né? É o que eu digo, não tem maldade do lado de cá. Às vezes as pessoas pensam assim, ai, tá escorrendo uma gotinha de veneno ali. Gente, a gente tá aqui para cobrar. Só isso agora. Ó, vem cá, isso também vale para os novos candidatos, né, Rodrigo? Evidentemente. Né? Não sou candidato novo, não. Tu nunca foi candidato, mas por que tu tá abraçado nesse aqui que tem uma ficha corrida, por exemplo? Né? Que candidato novo é esse que tá aliado a uma velha raposa ou que tá aliado a um cara? Enfim, não é porque Marcos, é novo. Oi. Eu já disse aqui nessa nossa conversa que eu gostaria de poder votar mais do que uma pessoa, inclusive. Tu consegue enxergar bons candidatos para gestar as nossas cidades nos próximos 4 anos? Dá para ter esperança, Martin Benen? Rodrigo, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu acredito nisso. Eu vejo boas, principalmente em cidades pequenas e médias. O Rodrigo já conhece esse meu argumento, né? Bado, se a gente olha para o nosso interior do estado, nós temos cidades onde os ônibus que levam as crianças são ônibus limpos, onde a merenda é saudável, onde tem ar-condicionado nas salas de aula, onde a remuneração é legal, onde os canteiros de flores estão sempre em dia. Isso é administração. Eu tenho certeza que é mais fácil administrar cidades pequenas do que metrópoles, né? Mas é a prova de que temos, sim, pessoas capacitadas em administrar os orçamentos e transformar esses orçamentos em benfeitorias, em livros, em teatros, em ciclovias, em iluminação pública, em saneamento básico, né? Eu tenho, assim, o olhar que temos boas pessoas, né? Então, acredito, sim, né, que temos pessoas aí com capacidade, mas mais do que isso, né, Rodrigo, que se cerquem de boas pessoas. O Bado falou em super-herói, né? Nós temos essa tendência a achar que o político é super-herói. Que coisa mais triste. Tem candidato aí que está com... Candidata está com tiara, pulseira de ouro, laço, a Mulher Maravilha, mas eu não quero a Mulher Maravilha para cuidar da minha cidade. Eu quero um administrador. Então, assim, nós temos que cuidar muito para não cair. Não é fácil. O brasileiro adora um super-herói. Bado, temos bons candidatos? Tenho, acredito que tem, não tem convicção de que tem bons candidatos, cada um com o seu pensamento, sua ideologia, que não se distancia pelas alianças que a gente vê. Para mim, eu acredito que é o Mário que está falando, que o DEM e o PCdoB vão estar juntos na eleição de Campo Bom, né? Mesmo assim com essas coisas assim, quase exóticas em termos de alianças políticas, eu acredito que sim, cada um com seu formato de pensamento, mas eu acho que assim, no momento, Rodrigo, pela complexidade que hoje estão, assim, principalmente as questões econômicas dos municípios, eu acho que é muito importante o eleitor ver o histórico administrativo de cada, sabe? Porque não é para amador esse negócio. Em cidades do porte, vamos pegar de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, Campo Bom, a gente já viu aqui em São Leopoldo, eu sempre digo, a nefasta, a administração Átila, que onde ela pisou nunca mais cresceu grama aqui em São Leopoldo, que foi a gestão dos senhores da excelência em gestão aqui em São Leopoldo, o governo do prefeito Aníbal Moacir, meu amigo pessoal, a qual, no tempo que eu tinha alguma participação orgânica no meu partido, no final da gestão dele, numa aliança que foi feita, o partido participou, mas já estava tão destruído, porque o que fizeram aqui em São Leopoldo? Arrumaram os caras que inventaram a roda, que acharam que compraram um manual de gestão pública no balaio lá da Feira do Livro, acho que nem foi no balaio da Feira do Livro, porque os caras nunca entraram numa Feira do Livro, mas compraram isso aí,
trouxeram uma Falcone da vida lá de Minas Gerais, pagaram fortunas, Rodrigo, deixaram a cidade completamente falida com 3 meses de salário, e são aventureiros. Então as pessoas têm que, bom, posso não concordar ideologicamente, mas o cara conhece alguma coisa de gestão pública. Isso não é brincadeira, é a maior empresa do município, é a prefeitura. Tem 5, 6 mil funcionários, administra um orçamento de mais de 1 bilhão, que é o caso aqui de São Leopoldo. Aí tu vai botar alguém que não sabe nem o que é um manifesto, não sabe nem o que é um empenho, não sabe nem o que é uma conta vinculada, não sabe nem o que é um dinheiro carimbado. Tá? Então, eu acredito que tem, as pessoas têm que ter essa sensibilidade. E o que o Martin destacou muito, Rodrigo, essa coisa do super-herói, isso está na genética social do brasileiro, nós somos messiânicos, esses sebastianinos que a gente trouxe lá de Portugal, que a gente tem na nossa genética social, né? Lá só de ver lá aquele negócio lá dos canudos, lá daquelas coisas todas, a gente tem sempre a esperança de que nós vamos ter um Messias, tanto que tem um aí, sabe? Um colou, sabe? Né? Então, nós somos um povo, em sua grande maioria, messiânico, e não é só as classes aquelas menos favorecidas intelectualmente, ou poucas, sabe? Que estão ainda à margem de uma intelectualidade, de uma dimensão maior. As classes mais esclarecidas brasileiras acreditam no Messias para salvar o Brasil das más gestões. Esse é o nosso problema. Bado Jacob, Martin Behrendt, adorei conversar com vocês, mas é findado o nosso tempo. A gente vai ter pelo menos 60 dias pela frente para muitas boas conversas e tomara que a gente possa contribuir um pouco no processo de escolha dos nossos mandatários pelos próximos 4 anos. Quanto tempo dura uma eternidade no Brasil? 4 anos. Fala, Bado. Não se enganou no tempo, Rodrigo, que tá tão, não sei se é porque tá tão bom o programa hoje que eu não... Ei, Martin. É que eu mandei uma mensagem inbox para ele que eu tô com fome, eu quero jantar, Bado. Aí a gente tem que acabar o programa, senão eu vou começar a tremer aqui. Gordinho é assim, viu? É verdade. Bado Jacob, obrigado pela presença. Teu ponto final, Bado. Bom, ponto final. Eu já começo sempre agradecendo, ainda hoje, assim, com essa parceria tão... Eu já fiz os elogios lá no começo do programa, mas o público se renova, a alegria de ter e o orgulho de ter a companhia de alguém da envergadura do Martin Behrendt, no contexto de jornalismo, da comunicação. E o ponto final é esse aí. A bola está no centro, Rodrigo. A bola está no centro. Essa eleição é tiro curto, 2 meses, conforme foi falado aqui. E a gente tem como função maior agora é trazer o maior número de informações possíveis, trazer os protagonistas, falar dos protagonistas e printar. Eu tenho um monte de print aqui, que é só os caras se frescar, vou jogar na frente ali no debate ali, Rodrigo. Obrigadão aí pela companhia. Falou de bola ao centro, nada a ver com o Cavani, né? Nem fala, mas... Não, só para saber. Tá de gozação, né? É verdade isso aí ou... Claro que não, né? Evidentemente que não. Nem deve, né? O Martin Behrendt, eu adorei conversar contigo, sempre muito bom estar contigo também. Obrigado pelo carinho sempre com a nossa Vale TV. Teu ponto final, Martin. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Valeu aí a parceria, Bado. Rendeu bastante aqui. Como falamos em aprender, né? Aprendemos mais um pouco essa noite e vamos ter um período de cobertura bem intenso. Como bem disse o Bado, nós temos que levar informações para as pessoas, são as pessoas que estão se lançando aí para administrar as nossas cidades por 4 anos, não é brincadeira, tomam decisões muito importantes que dizem respeito às nossas vidas, e esperamos aí, né? Eu estou muito curioso, que nem eu te disse, né? Eu tenho assim eu imagino como vai ser, mas eu acho que eu vou ser surpreendido sobre como é que vai ser essa campanha, com menos pessoas na rua, menos militância nas ruas, né? E muito trabalho virtual. Então, temos bastante trabalho pela frente, Rodrigo. E muito carro de som na rua também, por desespero da nossa gente. Adorei essa bancada maravilhosa dessa segunda-feira, mas, sobretudo, agradecer o carinho da sua audiência. Nós voltamos amanhã. Amanhã, às 18 horas, tem o nosso Estação São Léo, né, Bado Jacob? E às 21 horas, com um programa inédito, fresquinho para você, um novo Estação Hamburgo. Até lá.